Tá, só não sei o que é. Eu acho que não vos estou a ouvir. Estão-me a ouvir? Sim, sim, Odete, te ouvimos. Ok. Muito bem, então está tudo certo. Temporizador. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa do PSB Inclusão. Na noite de hoje, estaremos falando sobre o Braille no Brasil. Eu me chamo Rebeca Mota, sou mulher de pele branca, cabelos loiros, um pouco abaixo do ombro, uso óculos, de armação fina, tenho os olhos castanhos claros, estou com um brinco na cor dourada, longo, estou com batom no tom de marrom e com um casaco branco e uma roupa vermelha. Por trás de mim tem uma parede no tom cinza e com metade dela com uma cortina no tom dourado. Estou sentada em uma poltrona de tom marrom. Estamos recebendo nessa ocasião o visitante, a senhora Odete Carvalho, está vindo da cidade de Cabo Verde, Portugal. Estamos recebendo também a Angelita Garcia, representando um representante de uma associação em São Paulo, o professor Paulo Roberto, e o Marcos Rodrigues, que é nosso coordenador político do PSB Inclusão Ceará. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade em nos perguntar o que achar necessário. Eu vou me ausentar e vou ficar no suporte das perguntas. Marcos, é com você. Obrigado, Rebeca. Boa noite a todos e todas e todos, né, gente? E hoje a gente vem trazer esse assunto. Rebeca, tu desliga só. Pronto. Hoje nós vamos trazer esse assunto de suma importância, que é sobre a leitura e escrita no sistema Braille e a própria criação do sistema Braille. Sistema revolucionário que nasce no século XIX por um francês chamado Louis Braille e vem aqui para o Brasil também no finalzinho do século XIX por um rapaz chamado Luiz Álvares de Azevedo. Então, esse sistema de leitura e escrita, ele revoluciona a vida das pessoas com deficiência visual. Ele traz literalmente a luz do conhecimento e o desenvolvimento para o conhecimento através do tato, através da codificação desses pontos, e que eles formam o conjunto simbólico de todo o conhecimento, as palavras, as letras. Ele dá acesso agora, a partir desse momento, a todas as pessoas com deficiência visual ao campo da leitura e da escrita, que até então era muito difícil esse acesso para nós, pessoas com deficiência visual. Eu sou Marcos Rodrigues, sou um homem negro, tenho cabelos e olhos pretos, tenho baixa visão, estou vestido com uma camisa de cor laranja e um símbolo pequenininho no meu lado esquerdo, aqui do peito, no caso de vocês, no lado direito, de cor preta, e atrás de mim uma parede amarela. A finalidade hoje é a gente discutir sobre esse extraordinário sistema de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual e trazer também a vocês não só a nossa vivência e experiência de pessoas com deficiência visual no nosso país, através desse sistema que revoluciona o conhecimento, mas também trazer esse conhecimento e essas histórias através de pessoas que conseguiram com o Braille se aproximar de pessoas com deficiência visual, apreender toda essa história, todo esse contexto, conviver e quebrar seus paradigmas, dizemos assim, suas barreiras com as pessoas com deficiência, reconhecendo que a deficiência visual não é apenas o não ver,
mas é também o perceber através de outras formas e conhecer também o mundo simbólico do Braille. Por isso que nós trouxemos aqui a Angelita Garcia, que tem experiência nesse campo, que discute sobre esses espaços, e também a gente atravessou o Atlântico para convidar a Odete Carvalho, direto de Portugal, para conversar conosco sobre esse sistema, sobre a sua vivência como pessoa com deficiência visual, como professora, como uma desenvolvedora também do conhecimento, uma difusora do conhecimento através do sistema Braille, e por que não uma discussão local? Saber como foi essa história do Braille aqui no Ceará, como ela chegou na nossa terrinha alencarina, como o Braille se difundiu aqui. Então, nós trouxemos um representante da Sociedade de Assistência aos Cegos, o professor Roberto Cândido, que também vai discutir conosco sobre o celular tocando, sobre esse sistema tão revolucionário. Então, nós vamos iniciar com a nossa visitante, com a pessoa que atravessou o Atlântico pelas vias da internet, veio nos visitar e nós a ela, Odete Carvalho. Conta para nós um pouquinho da tua experiência e o que é o sistema de leitura e escrita do Braille, tanto para ti quanto para Portugal. Está contigo a palavra, Odete. Ora, muito boa noite, não é? Todos e a todas. Desde já agradecer o convite que me honra a mim muito e também a Portugal. É um gosto enorme para mim estar aqui, poder dar a experiência que tive aqui em Portugal e partilhar isto, não é? No fundo, aqui estar Braille no Brasil. Eu nunca estive com Braille no Brasil e hoje estou. Muito, muito obrigado. É mesmo a revolução do conhecimento na ponta dos dedos. É um gosto muito grande estar a poder participar neste debate. Antes de mais, cumprimento a Rebeca Mota, ao Dr. Samuel Chaves, a Si Marcos Rodrigues, que agradeço muito o convite, a doutora Angelita Garcia, não é? E ao doutor também Paulo Roberto Cândido, a todos cumprimento deste painel. É descrever, não é? Acho que é isso, é uma excelente prática. Nós aqui em Portugal ainda não temos muito enraizado esse protocolo, que eu acho muito justo e muito inclusivo, não é? Eu tenho cabelos longos, ruivos, pintados. Os meus olhos são entre o castanho claro e o verde, eles mudam de tonalidade. Pronto, sou branca. Por trás de mim tenho uma parede também branca. E pronto, dizer-vos que eu ia pedir, eu não vinha assim muito a saber, não é? Quanto tempo vinha a falar e não preparei, não trouxe relógio, digamos assim, portanto ia-vos pedir se calhar que pronto, me fossem depois dando um toque quando devia mais ou menos terminar. Não estou aqui com o relógio à minha frente, estou a usar o telemóvel só para falar. Eu era baixa visão, portanto quando nasci com uma situação de retinose pigmentar. Se calhar dizer que de facto eu estou a falar a partir de Lisboa, Portugal, ok? Na cidade aqui, capital de Portugal, que é Lisboa. Eu nasci com retinose pigmentar e tinha cerca de 1/10 de visão. Na altura foi aconselhado a que eu começasse logo aos 6 anos já a aprender o Braille, embora eu ainda conseguisse ver e também aprendi o sistema normal, mas tive a felicidade de já nessa altura as consultas de supervisão do hospital aconselhar a que aprendesse o Braille, porque um dia mais tarde iria perder. E assim foi, por volta dos 40 anos, eu fiquei cega, quase total. Vejo vocês dizem enxergar, não é? Enxergo o claro, o escuro, mas perdi praticamente a visão. E o Braille tem sido fundamental, quer
enquanto estudante, não é? Que fui estudante, fiz todo o meu percurso em Braille, as línguas, o português, toda a parte de literatura, fui apreendendo todas as grafias na altura, a matemática, fui sempre fazendo os estudos. Mais tarde aprendi o sistema de abreviaturas e estenografia Braille, em que o Braille se conseguia escrever aqui de forma mais reduzida, porque o Braille ocupa espaço, não é? E isso realmente foi-me muito útil, porque de facto, a partir do 12º ano comecei até a gravar as aulas, não é? Ainda na altura não tínhamos a ajuda da informática, não é? Dos computadores como temos hoje. Comecei a gravar as aulas e ia fazer os apontamentos em casa, em Braille, e tinha que fazer muito depressa e muitos, não é? Portanto, se eu não escrevesse e lesse Braille com imensa rapidez, não teria sido aluna com boas notas, pelo menos nas matérias que eu gostava mais, não é? Depois, aqui quando cheguei aqui à vida adulta, uma das minhas primeiras profissões foi ser formadora na área de Braille. Eu fiz um curso de técnica de Braille de mais de 2.500 horas durante 3 anos. Este curso eram 4 horas por dia, de segunda a sexta, e durou 3 anos, portanto foram ali 2.500 horas, um curso bastante exaustivo, com todas as grafias, inclusive a musicografia. Por exemplo, imaginem que não é a minha área, não é? Porque eu não sabia música, nem tinha tido umas iniciações na escola de educação musical, mas não tinha muita noção, era apenas uma espectadora, e ainda assim tivemos a grafia musical bastante exaustiva, também a grafia, a estenografia de outras línguas, da língua francesa, da língua inglesa, da língua espanhola. Portanto, tivemos matérias bastante aprofundadas no Braille. Depois disso, eu tive alguns anos, cerca de 4 anos, realmente como formadora de Braille, e aqui a minha experiência foi com crianças, mas sobretudo, crianças poucas, porque foi sobretudo adolescentes, a partir dos 15, 16 anos, alguns adultos que tinham chegado recentemente, e também acabei por depois estar em alguns projetos em que era preciso professores que estavam a entrar para o ensino especial e que iam acompanhar alunos cegos, e que o Ministério não estava a conseguir a formação adequada, foi necessário aí assessorar no ensino do Braille. Eles estavam a aprender algumas competências em algumas áreas de deficiência e fazia falta no Braille. E também estive aqui em projetos a ensinar os normovisuais, portanto as pessoas que enxergam bem, para que elas depois pudessem apoiar os alunos cegos nas escolas. Entretanto, uma vez que tive a oportunidade de entrar para os quadros da administração pública, na altura concorri e entrei para a administração pública, sou funcionária pública, em Portugal diz assim, atualmente trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, no Departamento dos Direitos Sociais, e não estou agora atualmente diretamente ligada ao ensino do Braille. Só que nós aqui também em Portugal costumamos dizer técnico de Braille uma vez, né? Técnico de Braille para sempre, quer dizer, este bichinho volta sempre, e eu tenho tido sempre depois outras experiências. Pode não ser e não é atualmente a minha profissão, agora porque estou na área social, num município em Lisboa, ligado a áreas dos direitos humanos, do voluntariado. No entanto, vão sempre surgindo ações pontuais em que eu faço o apoio do Braille. Portugal é um país muito mais pequenino do que o Brasil. Nós, em termos territoriais, não é? Somos 96 vezes menores em relação que o Brasil, não é? Em termos populacionais, somos 20 vezes menos, não é? Portanto, nós temos 10 milhões e pouco de pessoas, portanto, somos muito menos, e obviamente há pouco mais de 150 mil pessoas com deficiência visual em Portugal. Estima-se que cegos totais
possam ser talvez uns 30 mil. Portanto, será uma realidade em termos numéricos muito, muito menor, não é? Do que no Brasil. Ainda assim, o Braille continua a ser fundamental, porque nós temos em Portugal, temos o Braille nos elevadores, não é? E as pessoas cegas, não é? Uma parte delas, ou uma grande parte delas, trabalha. Vamos excetuar esta parte da pandemia, porque a nossa vida está muito condicionada com a pandemia, mas fora este ano estranho, a nossa vida acontece muito no exterior, não é? E muitas vezes as pessoas, e maioritariamente as pessoas em Portugal, andam sozinhas, pelo menos nas cidades, as pessoas andam sozinhas. E, portanto, elas entram no elevador sozinhas, elas têm de saber selecionar o andar para onde querem ir. E convém que saibam braille, não é? Para poder ler, não é? O andar corresponde àquele botão, não é? Para pressionarem o sítio certo. O braille está nas caixas dos medicamentos, o braille está em poucos produtos nos supermercados, isso realmente é em poucos. Está em algumas indicações nos transportes, como no metro, mas não muito. Também, infelizmente, está muito aquém ainda. Mas o braille ainda continua a ser uma mais-valia, apesar das pessoas lerem atualmente mais com o telemóvel, celular, não é? O computador também, e necessariamente com os leitores de ecrã de voz. No entanto, o braille continua a ser uma parte do garante da autonomia das pessoas cegas. Já tive também uma experiência, não é, em Cabo Verde, portanto, na altura, com a Associação de Deficientes Visuais de Cabo Verde, fui convidada para integrar um projeto que, isto há 10 anos atrás, as escolas não estavam sensibilizadas e recebiam as pessoas cegas e não sabiam ainda o que fazer com elas. Isso mudou muito, felizmente, graças a essa ação. Hoje em dia eles já estão a ter as mesmas oportunidades do que aqui em Portugal e penso que se calhar também do que no Brasil. Mudou muito. Eles, inclusive, na aula de educação física ficavam sentados, não faziam nada. Esporte, não é? Educação física, vocês não sei se dizem esporte, fazer atividades esportivas, não é? Desportivas. E na altura foi feito, eu estive lá 1 mês e meio, com o ensino do braille, o apoio na orientação e mobilidade, no incentivo do ensino da escrita à tinta, portanto, a saber assinar o nome, porque é importante para a inserção da pessoa na sociedade, para ela poder assinar escrituras, poder abrir uma conta num banco, não é? Não estar sempre dependente da impressão digital, que isso traz muitas burocracias. E foi um trabalho, por um lado, foi o ensino do braille, da orientação mobilidade, de algumas técnicas, como aprender a conhecer o dinheiro nas mãos, como aprender uma série de técnicas de vida diária, também ensinar os próprios professores e na altura com várias entrevistas e conferências com entidades públicas e privadas importantes nas ilhas de São Vicente, de Santo Antão e de Santiago, que é a ilha capital de Cabo Verde, e durante 1 mês e meio conseguiu chamar-se muito a atenção da sociedade de lá e conseguiu vários formandos terem tido esta oportunidade e os professores também terem aprendido. Inclusive, demos-lhes a conhecer o tipo de materiais, as bolas com guizos para que eles pudessem jogar, aprender, que eles não conheciam. Pronto, a partir daí, não obstante eles serem um país muito pobre, mas como eles têm alguns apoios de países um pouco mais ricos, como a Alemanha, a Holanda ou o Canadá, conseguem ajudá-los em termos financeiros, mas eles agora já conhecem os recursos, os materiais que podem dispor e já conseguem levar isso, no fundo, para os seus alunos
e foi aqui um projeto muito gratificante, porque eu senti, não é, que fiz duas diferenças. Uma foi uma diferença um bocadinho negativa na minha família, não é, porque os meus filhos sentiram aqui muito a minha falta, não é, durante um mês e meio no estrangeiro, eles sofreram um bocadinho. Pronto, aqui foi uma diferença negativa. Mas uma diferença muito positiva, não é, que em dezenas e se calhar ao longo destes anos, não é, porque isto vai se estendendo para as classes futuras, foi um impulso para os jovens cegos, não é, das ilhas de Cabo Verde, que hoje em dia têm acesso, não é, ao braille e às especificidades das pessoas de deficiência visual, como nós temos aqui em Portugal e como vocês têm no Brasil, e é uma felicidade enorme nós também sentirmos, não é, que contribuímos para que outras populações consigam avançar, não é? Como nós estamos a avançar e temos que continuar, não é? Porque ainda não avançámos tudo. Não sei, o braille a mim é muito caro, porque, embora reconheça que eu gosto muito de ler, e hoje leio mais no computador, mas gosto sempre muito do contacto com o braille, com o livro. Ainda no meu trabalho, claro que maioritariamente não utilizo o braille, mas nunca deixo, pontualmente tenho sempre o braille para notas, para pequenas coisas, e é um pouco por aí. Eu se calhar ia perguntar aqui ao Marcos se haveria uma área que pretendia que eu desenvolvesse, porque eu também estou com pouca noção do tempo que já tirei, digamos assim. Oi? Não sei se me estão a conseguir ouvir. Estamos sim. Sim, peço desculpa. Sim, eu estava a perguntar, portanto, eu como não estou com muita noção do tempo, se achavam que havia alguma área que eu devesse desenvolver, pronto, eu acho que abordei assim, não sei se querem ainda que eu fale aqui do ensino do braille em Portugal ou não. Pronto. A gente vai... vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ah, tá ótimo. Pronto. A gente vai continuando esse diálogo, certo? Porque o teu diálogo, Odete, é muito enriquecedor. É algo que a gente não conhece, porque é para além do Atlântico, inclusive quando você traz referências de Cabo Verde, sendo que aqui no Brasil, inclusive no século XIX, a nossa referência, fora Luiz Álvares de Azevedo, que foi o marco para nós, que foi o rapaz cego que com 16 anos de idade traz o braille para o Brasil, certo? Vive apenas até os 20 anos de idade, morre por tuberculose miliar, e aí, mas antes de morrer, consegue sensibilizar Dom Pedro II, por isso a referência de Portugal também é tão forte, e Dom Pedro II cria o Instituto de Jovens Cegos do Império, muito baseado no Instituto Francês de Jovens Cegos, né, que futuramente vai se tornar o atual Instituto Benjamin Constant, e mais à frente ele cria o Instituto de Jovens Surdos do Império, que foram dois institutos muito marcantes para nós também. E foi a partir desse Instituto de Jovens Cegos do Império em que vários estudantes cegos, eles vão ali para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, estudar de forma institucional, né? Eles vão passar um tempo lá, porque eles praticamente moravam lá durante um período, e depois aqui iam para casa, para você ver como era o sistema de internato mesmo naquelas escolas. Só que esses jovens, depois de formados e tal, eles aprendiam não apenas o braille, mas aprendiam a ler e escrever em braille, aprendiam a fazer cestos de cipó, aprendiam a fazer chinelos. Naquela época era chamado de escola de artes e ofícios. Então tinha muitas dessas coisas. Por isso a referência é tão grande de Portugal e é tão enriquecedor a tua fala.
E aí, com essa difusão, eu vou estar girando aqui um pouquinho a roda. Que é interessante você passar de Portugal com a representação de Dom Pedro II, desculpa, que foi a pessoa que garantiu aqui a abertura do Instituto Imperial de Jovens Cegos do Brasil. E ele, com essa difusão desses estudantes que depois de formados, de aprender o Braille, eles vão por todas as cidades do país para ensinar o Braille. Eles vão para o Rio de Janeiro, eles vão para Florianópolis, Santa Catarina, eles vão para São Paulo, e eles chegam também no Ceará. Só que a marca grande, digamos assim, de formação, de instituição no Ceará, se dá na década de 1940, para você ver. Da segunda metade do século XIX, o Ceará tem uma referência de grande espaço na segunda metade de 1940, que é o antigo Instituto dos Cegos do Ceará. Por isso que a gente convidou aqui o professor Paulo Roberto Cândido, para falar um pouco de como foi essa história do antigo Instituto dos Cegos e a atual Sociedade de Assistência aos Cegos. Professor Paulo, conta aí um pouco dessa história do Braille aqui no Ceará para nós. O professor está presente, gente? Aqui na tela, para mim, ele não aparece, Marcos. Marcos. Deve ter caído, né? Marcos, ele caiu e está voltando agora. Aqui na tela, para mim, ele não aparece. Que a conexão do professor Paulo, ele está caindo e voltando. Está começando a carregar agora. Pronto. Quando o professor Paulo estiver ok, vocês avisam, por favor. Ok. Porque é super importante trazer... Pronto. Professor Paulo? Professor Paulo, boa noite. O senhor está nos ouvindo? Falta ativar o microfone. Caiu, Marcos. Vamos lá dar continuidade, né? Vamos. Ele está tentando conexão. Quando ele estiver estável, eu te aviso, Marcos, ok? A gente traz. Vamos mandar pelo mundo, né, gente? O que não falta aqui é local para a gente conversar. Sim. Com certeza. Angelita, que está aí com um sorriso maravilhoso à nossa disposição. E não rica em conhecimento para decidir conosco, né, também? Exatamente. Então, forte no pedaço. Marcos, então, por isso. Então, por isso que a gente traz justamente essa perspectiva, certo? Que, para além do Ceará, nessa luta, nessa difusão do sistema de leitura e escrita Braille, para além do Ceará, o Braille ele precisava se ampliar para além de apenas escritas e leituras e um material didático, livros, regletes, punções, que até então Dom Pedro II tinha adquirido da França para o Brasil, certo? E aí, com a discussão e ampliação desse sistema, desse conhecimento, foi necessário também imprimir livros. Foi necessário também se trazer o conhecimento. Instituições como a Fundação Dorina, instituições como a Fundação Benjamin Constant, de uma forma mais ampla, começaram a fazer essa produção. Profissionais afins começaram a entrar nessa discussão do Braille, inicialmente pedagogos, professores chamados de professores das primeiras letras, os professores especialistas, e com essa nova perspectiva da deficiência, que hoje se liga deficiência como parte da diversidade humana, e a deficiência visual também não ficou à parte disso, ela traz consigo também todas as suas características, inclusive o próprio sistema Braille. Profissionais afins de outras ciências vêm para discutir conosco sobre isso. Por exemplo, a sociologia
vem trazendo essas discussões. Nós entramos no métier dos direitos humanos também para sermos discutidos como seres humanos, como parte de tudo isso. E no campo do conhecimento, a biblioteconomia. Por quê? Porque o Braille, como área de conhecimento, como campo de conhecimento, ele começa a ser difundido nos livros, entra como lei também, como uma das formas de aproximação e apropriação do conhecimento. Nessa discussão toda de conhecimento, de sociedade, de leitura, de escrita, de formação de livros, de leitores, é que a gente convidou a Angelita. A Angelita, como socióloga, como defensora dos direitos humanos e como graduanda, que para mim eu já considero bibliotecária, certo? Traz essa experiência dentro do serviço que ela já desenvolve. E aí a gente convida a Angelita justamente para poder falar um pouco sobre esse serviço e sobre o que é que o Braille fez na tua vida, Angelita. Para ti, o que é que o Braille traz? Fica à vontade. Obrigada, Marcos. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou a Angelita, eu sou uma mulher negra, eu estou usando um turbante branco, óculos de aro lilás grossos e uma blusa bege com listras cinzas. Atrás de mim tem uma parede branca, um quadro com uma divindade africana e vasos de flor de plantas espalhados, tanto pela parede quanto pelo chão. Obrigada pelo convite ao PSB Inclusão, obrigada, professora Odete, por partilhar esse momento com a gente, trazer o conhecimento do outro lado do Atlântico. E eu não sou uma pessoa com deficiência, né? É importante frisar isso, porque eu venho para esse diálogo, o convite, né, no diálogo, na conversa, para pensar aqui um espaço para esse diálogo, eu venho enquanto uma pessoa sem deficiência, que foi enxergando na trajetória o déficit da minha atuação em direitos humanos, porque eu não incluía a temática da pessoa com deficiência, né? Então, eu, não vou me denunciar, né, mas há mais de uma década trabalhando na área de direitos humanos, trabalhava em várias áreas, né, enfrentamento ao racismo, enfrentamento ao machismo, outras potências dos direitos humanos, pensando o fortalecimento comunitário, e eu não havia me deparado com a área, com o atendimento, com a interlocução com pessoas com deficiência. Eu encontrei pessoas com deficiência na minha caminhada, mas eu não fui atenta o suficiente para observar se isso estava também nos nossos afazeres e nos nossos deveres, se a inclusão e a acessibilidade estava no nosso cotidiano de práticas de agentes dos direitos humanos. Então, acho que essa é uma coisa mais estratégica quando o Marcos pergunta para mim o que o Braille trouxe para a minha vida. Há 5 anos, eu passei a trabalhar numa instituição que atende pessoas com deficiência visual, dentro de uma biblioteca, e eu trabalho com redes, né, uma das minhas expertises profissionais é articulação comunitária, é rede de relacionamentos, redes de desenvolvimento comunitário, e aí eu fui para esse trabalho a partir desse convite, dessa experiência, e comecei a trabalhar e ter ao meu redor, não só como colegas de trabalho, mas também como amigos que se adentraram na minha vida, porque às vezes é assim, né, a gente conhece um colega de trabalho, esbarra nas pessoas, eles tornam-se nossos amigos, porque essa é a vida, né, e aí eu comecei a ter pessoas com deficiência ao meu redor, pessoas com deficiência visual, e comecei a estar mais atenta aos processos, se tudo o que eu fazia enquanto socióloga, enquanto articuladora comunitária, enquanto estudante, se eu incluía a questão da acessibilidade. E aí, ao estar neste trabalho, eu fui me encantando com o universo do livro, leitura inclusive acessível, e ingressei na graduação em biblioteconomia. Então, estou recém-ingressada nessa área, né, embora eu atue dentro de uma biblioteca e dialogue com muitas bibliotecas, eu recém entrei para o curso de biblioteconomia. E o meu desafio tem sido sempre esse, né, Marcos? Pensar como que as pessoas sem deficiência instauram um compromisso com a possibilidade e a potência que é o Braille, pensando das pessoas com deficiência visual. Mas não apenas para a pessoa com deficiência visual.
E aí a gente vai falando de um lugar de mundo. Que mundo é esse que a gente tem como objetivo, né? Que mundo é esse que a gente tem como visão para o futuro? Então, enquanto a professora Odete foi conversando a trajetória de Portugal, você foi trazendo esse resgate, né, da história do Braille no Brasil. Dia 8 foi celebrado o Dia Nacional do Braille, aí eu acompanhei algumas outras lives, alguns diálogos, e todo mundo traz essa trajetória do Braille. E muitas pessoas sem deficiência não conhecem essa trajetória. E aí elas não conseguem valorizar junto com a pessoa com deficiência visual. Elas não conseguem somar da maneira correta a temática. Então, se eu trabalho ou se eu pesquiso na área de educação, de livro e leitura, como que eu não conheço o Braille? Como que eu não conheço o suporte? E aí eu estou falando que eu não conheço a diversidade de público que o meu espaço do livro e de leitura pode vir a ter, né? E é o que a gente costuma falar, às vezes, nos processos que a gente se encontra e bate-papo, se as pessoas com deficiência visual não sabem que naquele espaço há livros no formato Braille, há acessibilidade, elas não vão frequentar. E aí elas são excluídas daquele espaço. Se o espaço não se prepara, se a instituição não se prepara, e se prepara, sim, tendo livros no formato Braille, né, no suporte Braille, mas tendo Braille em outros espaços e reconhecendo o Braille como o único instrumento possível de uma alfabetização digna para uma criança ou um adulto em processo de alfabetização, né? O Braille é o que garante à pessoa com deficiência visual ter acesso pleno à palavra, saber se é C, se é S, se é com cedilha, se é sem cedilha, são 2 S, é o Braille que garante esse acesso pleno ao conhecimento do livro, leitura, informação e comunicação. Então, acho que há um déficit em relação às pessoas sem deficiência, e eu me incluo nesse processo, de não conhecer, em primeiro lugar, depois não reconhecer e potencializar o Braille enquanto instrumento de leitura, enquanto aliado estratégico para que as pessoas com deficiência visual acessem todas as possibilidades de informação e comunicação, porque aí a gente está falando de acesso pleno, né, das pessoas terem acesso ao mesmo material, ao mesmo livro. Então, o livro que eu leio, que eu posso ler em tinta, a gente tem que pensar no direito de escolha, né? Então, eu posso ler em tinta, mas por que eu também não posso ler em Braille? Eu posso aprender a ler em Braille. Eu não preciso ser uma professora braillista para isso. Existem profissionais que se dedicam a isso de maneira mais contundente, mas as outras pessoas também podem conhecer, para que elas sejam facilitadoras no sentido de abrir os espaços e potencializar espaços que tratam do Braille, né? Podem conhecer e reconhecer e valorizar isso. Então, o Braille traz para mim, Marcos, na minha experiência profissional e pessoal, um olhar para o mundo além de mim, que sou uma pessoa sem deficiência e que leio a partir das tintas, né? Então, ele traz uma sensibilidade para observar quem está comigo nos espaços de leitura e o que fazer para que as pessoas com deficiência visual acessem em pé de igualdade aquele material informacional. Então, é estratégico pessoas sem deficiência como eu também se mobilizarem e, se não pela militância na área dos direitos, pelo menos pela militância enquanto sujeito no mundo que é diverso e que há diversas maneiras de ler, diversas ferramentas, diversos instrumentos. E que o conhecimento da palavra só se dá plenamente para a pessoa com deficiência visual durante a alfabetização a partir do Braille. Então, eu também trabalhei um pouco na área de educação de jovens e adultos, e a gente não dialoga sobre isso. Será que os adultos que vão para a alfabetização, será que vão para o ensino a partir da idade adulta, que têm deficiência visual, ou que adquiriram a deficiência visual, ou que são congênitas e por uma série de razões estiveram fora do processo escolar, dentro dos anos regulares, têm acesso ao material no ensino de jovens e adultos também no Braille? Como que é a alfabetização desses adultos também no Braille, nesse espaço? A gente está falando de um espaço de ensino que é diferente, né? As pessoas trabalham o dia todo e vão para um espaço de aprendizagem e ensino, às vezes à noite, ou trabalham à noite, frequentam esses cursos logo cedinho. Será que a gente oportuniza o Braille também nos espaços de ensino de jovens e adultos, para que as pessoas adultas
que estiverem em processo de alfabetização e letramento conheçam o Braille, né? E isso é papel de um professor de ensino de jovens e adultos, de uma instituição que se propõe a lecionar para jovens e adultos, entenda da diversidade que é dessa população adulta em relação à alfabetização e ao letramento, né? Então, há uma necessidade de um compromisso de pessoas sem deficiência em entender, apreender, dialogar, para que possa fazer essa oferta. Eu costumo dizer nas bibliotecas, né, até em algumas atividades que eu participo, já participei de algumas com Marcos, aí no Seminário Cultura do Acesso, e a gente dialogou muito sobre, então o que a biblioteca pode fazer? Uma das estratégias, as bibliotecas têm uma prateleira frontal, né, você está passando na frente da biblioteca, você vê lá uma prateleira com os livros que chegaram, que a biblioteca comprou, que recebeu de doação, mas tem ali, se eu colocar um livro em braille nessa prateleira na frente da biblioteca, isso é pensar em inclusão e acessibilidade, né? E aí eu vou falar assim, eu já ouvi muito, mas o que adianta um livro em braille na frente da biblioteca se uma pessoa com deficiência visual não vai ver esse livro, né? E aí você vai dizer o quê? Que o espaço de livre leitura é uma partilha comunitária. Ela pode não ver o livro, mas um amigo, um parente, um vizinho, um aluno, um professor vai falar para essa pessoa, olha, aqui naquela biblioteca que tem ali na rua de baixo, eu vi livros em braille na prateleira frontal, lá deve ter um livro que te interessa. Então, isso fala do compromisso das pessoas todas da sociedade com livro, leitura, informação e conhecimento efetivamente para todos, porque a leitura também é um direito humano básico, né, para que ele possa ter autonomia, como a professora Odete falou, para que ele não dependa de alguém para tomar uma medicação, para que a pessoa não dependa de alguém para fazer a receita de um bolo, para que ela não dependa de alguém para acessar qualquer informação que ela precisa, que ela vai passear, que ela vai ao cinema, que ela vai ao teatro. As tecnologias ajudam muito, mas a gente tem que pensar na diversidade de ofertas e oportunidades. Há pessoas que são apaixonadas pelo braille, né? E essas pessoas também têm que ter o direito de escolher. Talvez num dia ela queira tecnologia, mas talvez no outro dia ela queira o braille. E como é que a gente vai gerenciar e lidar com a diversidade de ofertas, né? Que eu acho que essa é a provocação para uma sociedade além das pessoas com deficiência visual. Como é que a gente vai lidar com essa oferta? Não, você só vai poder acessar a partir das tecnologias. Talvez tenha momento que a pessoa não queira através de uma tecnologia. Vamos pensar nesse processo que a gente está vivendo agora na pandemia, no isolamento social, onde a gente está o tempo todo ligado nas tecnologias, na TV, na internet. Às vezes, um descanso é parar para ler alguma coisa fora dessas notícias, que são importantes, mas a gente precisa dar uma folga, né, para o nosso espírito. Eu, Angelita, abro um livro em tinta. Será que a pessoa com deficiência visual, meu colega, meu amigo, será que ele tem essa mesma facilidade? Eu não aguento mais computador, fone de ouvido, leitor de tela, eu preciso dar uma descansada no meu ouvido. Será que ele tem a mesma facilidade em encontrar um livro em braille para ler nesse momento de descanso, né? Eu acho que vale essa reflexão em como que a gente pensa e se compromete cada vez mais a ofertar diversidade de suportes de livro, de suporte de instrumento de leitura para todas as pessoas. É um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, obrigada, e seguimos aí na prosa. É bem interessante isso que tu falou, Angelita. A falta de diversidade no material, do tanto didático quanto paradidático. Então, é o que a gente sempre costuma dizer, que a única aproximação do campo do conhecimento, do mundo das letras, que a pessoa cega tem com esse conhecimento é o Braille. O Braille, ele é essa chave de acesso. O livro em áudio, para uma pessoa alfabetizada, é uma coisa. Para uma pessoa que não é alfabetizada no Braille, é outra. Esses exemplos que você deu são super interessantes. Por exemplo, a pessoa ouve lá num livro em áudio a palavra floresça. Só que, se ela não tiver tido a sua base educacional no Braille, ela não vai saber que nessa palavra tem a letra S e a C cedilha juntas ali. Então, ela só
pode ter esse acesso a esse conhecimento com essa especificidade para a leitura e para a escrita, se ela tiver o conhecimento com o Braille. Eu não estou certo, professor Odete? O que é que a professora Odete pensa em relação a esse processo de formação? Ou como foi aí ser professora de Braille em Portugal? Bom, eu ia mesmo dizendo, Marcos, que ele é fundamental, quer no acesso pleno, não é, à palavra e à forma como ela escreve, quer nas informações neurológicas, porque quando vamos para trás, quando estamos aqui na fase da infância, não é, e da adolescência, também são formadas imagens visuais, quer dizer, neurológicas no cérebro, em que vão ser associadas também essas mesmas letras ou essa mesma palavra às palavras, aos conceitos, não é? E isso também é muito importante, não é? Depois para o desenvolvimento da escrita e da leitura. Aqui, pronto, há duas diferenças grandes, não é? Porque se nós vamos alfabetizar na parte da infância e da adolescência, é necessário constantemente, depende de quem temos à frente, mas é necessário constantemente fazer a ponte da utilidade do Braille com a vida lá fora, não é? Uma pessoa tem agora 15 anos, por algum motivo cegou, ela tinha aprendido já a ler e a escrever, agora vai precisar de aprender o Braille e ela precisa de ser motivada, não é? Porque é um processo difícil, não é? Mais difícil de agora adquirir, vai treinar o tato e de adquirir a linguagem, ela tem que ser continuamente motivada e apelada para a importância, não é? Do Braille. Uma pessoa adulta, uma pessoa que aos 40 anos, não é? Ou adulta, não é? Ou 30, não interessa, vai aprender o Braille, é necessário ter um bocadinho em mente, ter bem aqui uma boa empatia com a pessoa, perceber para que ela quer o Braille, não é? Entrar nesta sintonia, e depois a partir daí, eventualmente, não é? Abrir outros horizontes também, se a pessoa tiver receptiva aqui a outros horizontes, para depois essa motivação se dar, não é? E a pessoa se empenhar independentemente da idade, porque é mais difícil, não é? Com adolescentes, porque há esse grande apelo, não é? Das tecnologias, e eles mais depressa dizem, ok, então eu vou ter acesso aqui à informação através dos leitores de ecrã, não é? Vocês dizem dos leitores de tela, através da forma áudio, não é? E aqui é se calhar preciso aqui uma motivação maior. Pronto, aqui em Portugal ensina-se o Braille, o ensino é centenário, não é? E houve aqui várias fases, não é? Havia fase em que houve internatos, agora em que as pessoas aprendiam, não é? Em escolas internas, houve aqui a partir do século XX, não é? E principalmente a década de 70, que tudo passou a ser diferente. Portanto, não sei se agora seria assim a altura de inserir aqui a situação histórica, mas se calhar agora se calhar não era por aí. Mas eu penso que hoje em dia os jovens percebem muito a importância, não é, do ensino do Braille, porque quando vão, por exemplo, nós temos, não são todos, infelizmente não são todos, mas nós temos alguns museus adaptados. Por exemplo, uma das casas que está muito bem adaptada para as pessoas com deficiência visual é a Casa Museu Fernando Pessoa, que fica em Lisboa. Também há alguns museus na cidade de Coimbra e outros. E quando as pessoas, por exemplo, vão lá perceberem que têm uma autonomia, que se for preciso, independentemente do guia, conseguem fazer essa visita sozinhas, porque têm toda a informação em placas escritas, porque inclusive os livros estão a tinta, não é? Mas ao lado, para o público dito normal, não é? Quem enxerga bem, mas ao lado há os livros também de Fernando Pessoa e dos heterónimos, por exemplo, abertos em Braille, que os pisos táteis nos
são tão reconhecidos. E aí eu penso que quando os jovens, às vezes até acabam por serem levados, não é, a exposições de fotografia e percebem que não têm acesso, à fotografia apenas por audiodescrição, mas que depois também podem complementar isso com informações que estão escritas nas placas. Eu acho que são todos estímulos, não é, à continuação da aprendizagem do Braille, não é? Eu posso falar uma coisa, Marcos? Pode, sim. Eu ia falar exatamente isso, perguntar isso, professora Odete. A minha dúvida, professora, é como que nós apresentamos o Braille para os jovens? Porque a gente está falando de uma faixa etária, todos nós fomos jovens, aqui ainda há pessoas muito jovens nesse nosso encontro, né? Mas quando já jovens, quantos jovens são apaixonados por novidades, né? Então, as tecnologias dos seus tempos, né? E aí a minha dúvida, a minha reflexão sempre é, nós falamos que os jovens não estão interessados pelo Braille, mas como que nossa geração, as gerações mais velhas apresentam o Braille para essa juventude? Será que também através da tecnologia e de outras ferramentas? Porque é isso também, né? Como que a pessoa vai se interessar se a gente não apresenta de uma maneira condizente com esse tempo? Porque até as pessoas sempre questionam, né? E o Braille não será mais necessário porque temos tecnologia. O Braille sempre será necessário. Além dele ser necessário, a relação da pessoa que lê o Braille, principalmente as pessoas cegas e baixa visão que leem o Braille, a relação delas com a palavra é uma relação completamente diferente de uma pessoa vidente como eu. Como eu ouvi de um amigo de Santa Catarina, né? Ele falou assim para a gente, num diálogo aí, numa atividade profissional, vocês não têm dimensão qual é a sensação e a relação que um leitor do Braille tem com a palavra, né? É uma outra relação com a palavra. Então, você não é apenas o ato de você fazer uma ortografia e, ok, vamos passar para o outro. Tem uma outra relação e um outro sentido com a palavra. Então, o Braille nunca vai deixar de existir. Eu espero que ele não deixe de existir. Ele pode ter outros suportes, pode ter outras tecnologias que apoiem a sua aprendizagem, mas ele não vai deixar de existir. Ele é fundamental, como disse o Marcos, é o método que garante o efetivo acesso igualitário das pessoas com deficiência visual à palavra, porque ao passo que eu sei como são escritas as palavras, porque eu sou vidente, todas as pessoas têm direito a saber a mesma informação. A gente está falando aqui de igualdade de oportunidades. Obrigada, desculpe, eu não resisti. Absolutamente, não sei se posso complementar. Por favor. Obrigada, então, absolutamente. É claro que não vamos deixar, antes pelo contrário, não é? Vamos incentivar o uso das linhas Braille, não é? O leitor de ecrã em Braille, não é? Claro, aqui a única... o impedimento maior é o preço das mesmas, não é? Que infelizmente é muito mais dispendioso, é mais caro, não é? Mais difícil do que os outros leitores de ecrã, mas ainda assim há que incentivar, não é? O uso de sempre for possível, o uso das linhas Braille, porque ter acesso aos conteúdos informáticos sempre através do Braille, o que é muito mais enriquecedor, mais completo, e torna-se sempre um melhor profissional ou um melhor aluno ou o que for, não é? Mas também fazer aqui ver, não é? Ao fazer perceber, não é? Ao adolescente ou ao jovem que a pessoa que enxerga bem, não é? Nós dizemos em Portugal o normovisual, também nunca vai deixar a caneta, não é? Nem o lápis. Ou seja, não é porque ele usa constantemente, não é? No seu trabalho, na sua escola, na sua vida, no dia a dia, usa o tablet, usa o computador, usa o celular, o telemóvel, não é? Não é por causa disso que ele vai deixar de saber escrever com lápis e com uma caneta. E, portanto, a pessoa com deficiência visual tem que ter essas ferramentas todas. Se quer estar em nível de igualdade de oportunidades com as outras pessoas, não é? Tem que estar a competir no bom sentido, no sentido do crescimento humano, em todas as áreas, e quer na área das tecnologias, não é? Com os leitores de ecrã, tem que saber usar os leitores de ecrã da audição, mas tem que saber usar os leitores de ecrã
em braille, com as linhas braille, porque lhe dá muito maior facilidade na leitura de línguas estrangeiras, da matemática, e lá está, ter acesso correto à palavra. Eu estou a corrigir um texto cheio de gralhas, e se calhar apanho mais depressa essas gralhas com o JAWS, ou, por exemplo, diz assim, vamos passar o corretor, mas nem sempre o corretor ortográfico também está correto, né? Se for algo que tenha que ser muito, muito bem feito e muito correto, não é? De forma muito profissional. Portanto, aqui dizer que se nós queremos estar num mundo de competitividade, de igualdade de oportunidades, tal como as pessoas que enxergam também têm a opção da caneta e do lápis e vão saber usá-la, também nós, não é? Posso dizer nós, pessoas cegas, vamos ter que saber usar a máquina Perkins, a reglete, vocês dizem, nós aqui em Portugal dizemos a pauta, não é porque eu sei escrever a máquina Braille ou a Perkins que eu não vou saber usar a pauta, porque posso precisar dela a qualquer momento. Portanto, nós temos que estar munidos do maior número de conhecimentos possível para conseguirmos ter igualdade de oportunidades. Quanto mais formados estivermos, melhores vamos ser nas áreas da nossa vida pessoal, na vossa vida profissional, a todos os níveis, não é? Vocês falarem mais um pouco. E, professora Odete, o que vocês chamam de competitividade aqui no Brasil, nós chamamos de equidade. Uma luta igual com os diferentes, garantindo as especificidades. Vamos agora interagir com o povo que está conosco aqui, certo? Rebeca, algum comentário, algum questionamento? Marcos, só um instante. Estamos com o nosso aniversariante do dia na sala. Samuel chegou! Chegou, sim. Gente, com licença, quebra de protocolo. Samuel, meus parabéns, boa noite, pessoal. Feliz aniversário, muita coisa boa para ti, muitos anos de vida. Obrigado, viu? Dá para me ouvir direitinho? Sim. Vocês conseguem me ouvir direito? Sim, sim. Obrigado aí, viu, Marcos? Aqui tá na quarentena, todo mundo, porque a gente está com esse procedimento do coronavírus, né? Então, a gente está aqui resguardado aqui. Mas está sendo um dia assim, bem... A reunião aqui com vocês, eu passe na IOE, né, que nos deu a oportunidade de falar um pouco aí, conhecer um pouquinho lá de Cabo Verde, a realidade do outro continente, né, foi muito falar desse assunto. E a Adelita eu já tinha tido a rica oportunidade dela em outras palestras, e toda vida que eu ouço ela, é encantada. Parabéns, Adelita. Parabéns, minha amiga Rebeca. Estou bom. Tá bom? Vontade para contar para a gente um pouco sobre o que é o Braille para ti e sobre a Sociedade de Assistência aos Cegos, a SAC. Fica à vontade. Antes, te descreve, né, para nós? Tá, ok. Pessoal, boa noite a todos novamente, né? Eu sou uma pessoa de pele branca, estou usando um óculos escuro, tenho uns cabelos negros, né, curtos, estou usando uma camisa branca, né, de gola redonda, né, e atrás de mim aqui é a geladeira, estou aqui na cozinha de casa. Eu acredito que minha câmera não esteja funcionando, vocês não estão vendo, eu já estou fazendo essa descrição para ir aguçando a imaginação de vocês aí. Eu tenho, antes, né, tinha uma visão normal, assim, trabalhava uma vida rara também. Eu tenho essa chamada neuromielite óptica, há 6 anos atrás eu tive a perda da visão devido a um surto que ela deu, né? Então ela o nervo e de certa forma você parte, sou uma pessoa de visão, pensando que
que eu vou fazer da minha vida, né? Depois eu pensei, eu tenho que ficar de pé novamente. Fui atrás de uma instituição, né? E lá no Instituto Cegos eu vi as portas abertas, né? E eu vi lá uma oportunidade de me reatar, eu poder voltar a usar o computador, usar o celular, me inserir no teatro, na música, me inserir nas artes, conhecer essa ferramenta maravilhosa que nós estamos conversando hoje. Fiz aula, né, com a professora Julilda, depois fui para a professora Cláudia. É tipo assim, fases, né? Um vai fazer a parte da regra, a parte do puntão, a parte ali das letras, e a outra vai uma. A tua internet está falhando, Gente, Samuel. a conexão do nosso companheiro Samuel caiu. O negócio tá sério. Aqui na Às vezes cidade a fica gente caindo mais que bebo descendo ladeira, né? Como é? Tá assim, tá terrível a história da conexão aqui em Fortaleza, né? Ô, Rebeca, cadê o povo aí que tá com a gente? Eles têm alguma pergunta, algum comentário, coisas aí a compartilhar? Vamos lá, Marcos. Vamos registrar as presenças, né? Uhum. A nossa Que companheira, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Nós temos sempre a nossa fiel escudeira, né? A Luciana Trindade. A Lu, que sempre nos apoia em tudo. Está aqui conosco desde cedo, fica até o final, né? Desde o nosso amanhecer, mas já está aqui conosco. Tem a Lia Karen, ou Iá Karen, sempre uma aula necessária, a fala da Angelita. Muitas pessoas também saudando a Aldete. A Luana Correia, falando os parabéns para o Samuel. O Pedro Neves também, aqui conosco, que é o secretário de comunicação, também do PSB Inclusão. Faz trabalho de mobilização, ele é secretário lá do Rio de Janeiro e faz trabalho de mobilização nacional junto comigo, né? Temos a Zildete Queiroz também, da Secretaria de Mulheres, do PSB Ceará, junto com a Farliane, que também estão presentes aqui, as duas. Rosana Poleto, de Bauru também, de São Paulo, está acompanhando a gente. Raimundinho Brito, que é o nosso coordenador municipal, a nossa coordenação aqui do Ceará. Deixa eu pegar os outros comentários. Vamos lá. Nós estamos com peraí. O Edmar também, lá de Brasília, está aqui conosco. Também, obrigada pela presença. O Gilmar Ramos também, PSB Inclusão. Nós somos um só, né? Nós estamos divididos em estados, mas a união é maravilhosa. Somos únicos, né, eu digo. A união não faz apenas o café, né? Ela também faz a força. Vai, sim. O Flávio também. Flávio Filho também, obrigada. O Flávio, é Flávio Filho de nome também, mas é um filho meu de coração. Também me acompanha sempre. Mas todo mundo ressaltando a importância do tema, né, da discussão. Ressaltando também o fato de a gente estar trazendo as propostas, né, levando sempre a discussão, as informações, né, para a comunidade. Com certeza. E ainda bem que tu tocou nesse tema, que a gente vai fazer agora a roda girar novamente em torno de um tema que as pessoas pensam que o Braille, ele é apenas... Rebeca, depois tu só dá só para não ter o retorno do... Pronto, obrigado. As pessoas pensam que o Braille é apenas um sistema de leitura e escrita que se registra apenas da escola para dentro, né? É apenas ali uma formação que tem ali no processo de alfabetização e letramento e morre ali. A Angelita já trouxe elementos que demonstram que não, né? A atitude de colocar um livro ali na estante da frente, à porta da biblioteca, para pessoas que passem, observem, vejam ali, para além da pessoa cega que vai utilizar aquele material,
Mas curiosos também, cheguem, observem que livro é aquele, procurem entender, perguntem a quem sabe. O Braille nas caixas de remédio, como a professora Odete ressaltou. Professor, aqui no Ceará a gente tem Braille nos semáforos sonoros, a gente tem Braille nos botões e sinais de parada de ônibus que a gente aperta e ali eles dão um sinal sonoro e o motorista fica sabendo que na próxima parada a gente vai descer. O Braille, como a senhora mesma falou de um instituto aí em Lisboa, de que esse instituto ele tem Braille como identificador, né, de determinados espaços e obras e tal. A gente aqui acessibiliza algumas obras em Braille, onde o possível deveria ser acessibilizar tudo. Na tua opinião, professora Odete, pelo menos aí, na perspectiva de Portugal, ainda existem muitos desafios para essa, digamos assim, ampliação do Braille para o campo da informação agora, e não apenas do conhecimento? Por exemplo, já tem jornais em Braille aí? Desafios, não é? Porque agora a informação até acaba por ser mais fácil, porque até há uns anos atrás o desafio passava muito pela questão económica, não é? Era caro, não é? Imprimir a impressão, não é? Em Braille, livros, caro, era moroso, levava tempo, o Braille ocupa muito espaço, e então, infelizmente, a oferta não era assim tão grande, nem tão diversificada, em comparação, não é? Com o que há para as outras pessoas. Agora, o desafio, portanto, essa parte facilitou, porque com os meios informáticos à nossa disposição também é muito mais fácil, não é tão, é menos dispendioso, é mais acessível em termos económicos fazer impressões, colocar tudo em Braille. Contudo, também, por causa, não é, do espaço que o Braille ocupa, também há que fazer a seleção, como não se pode fazer de tudo. O desafio é muito por aí, não é? O que é que priorizar, não é? Escolher. Acho que o desafio é por aí, tendo em conta todo o tipo de públicos, não é? Desde crianças a adultos, pessoas interessadas por todas as áreas, por todas. E sim, há jornais, se bem que a maior parte dos jornais diários de opinião, de artigos de opinião, as pessoas podem ter acesso a eles online, portanto, e lá está, com as linhas Braille ou através de outros leitores de ecrã, mas também há alguns, tipo as edições Braille, o antigo Instituto Albuquerque e Castro, que agora mudou de nome, que se chama Edições Braille, faz sair uma ou duas revistas portuguesas, e também um ou dois jornais, faz sair em termos semanais e distribui pelas pessoas cegas que estão interessadas. Curiosamente, as pessoas cegas aqui em Portugal, eu própria e muitas outras também recebem a vossa revista do Instituto Benjamin Constant, portanto, a revista brasileira para os cegos, e as crianças recebem os pontinhos, além de nós também termos aqui algumas revistas em Portugal de índole infantil-juvenil e para adultos, mas sim, continua a haver esta produção aqui em Portugal. Não tanto como desejávamos, mas continua a haver. Isso é muito, muito interessante, certo? E, assim, passando agora a nível de Brasil, Angelita, e como é esse desafio dos direitos humanos? Rebeca, depois tu dá um clique aí no teu... Obrigado. E como é esse desafio dos direitos humanos de humanizar e de ampliar, inclusive dentro desse processo do conhecimento? Porque, por exemplo, uma coisa que você mesma falou, que o trabalho agora é não apenas acessibilizar o material em Braille, mas conversar, dialogar, sensibilizar, trazer a reflexão de pessoas que não têm deficiência, da importância que se tem trabalhar a acessibilidade e a inclusão, dentre elas o Braille, a Libras,
atividades da vida diária, produção educacional para uma vida independente, dentre esses, de pessoas sem deficiência para pessoas com deficiência. Como seria desenvolver um trabalho com a perspectiva humana, né, digamos assim, de pessoas que não têm deficiência para pessoas que têm deficiência? É uma pergunta meio estranha, né? Mas tudo bem. É uma pergunta ótima. Estranho é a gente ter que refletir sobre isso, né, Marcos? A gente falar em humanização, sendo que nós estamos falando aqui de uma sociedade onde os seres humanos estão nesse diálogo, né? Mas, enfim, é a palavra que nós usamos, até mesmo para nos provocar o quanto todos são considerados com os mesmos direitos, com a mesma humanidade, né? E isso que você traz é muito, muito importante, porque de que maneira que as pessoas com e sem deficiência coexistem nos espaços? Eu sempre vou olhar para a minha história, né? Embora participando de movimentos negros, movimentos de mulheres, eu me lembro, quando eu fazia estágio, começo dos anos 2000, aí na primeira graduação em Sociologia, que eu conheci uma socióloga com deficiência física, ela é aqui do ABC, região de São Paulo. Mas eu não me atentei, é muito triste pensar nisso, né? É que eu não me atentei da diversidade de pessoas que trabalhavam naquele projeto. Eu era estagiária, era mais jovem, e isso é uma coisa que é muito complexa. A nossa humanização, o exercício de nos tornar e desenvolver atos cada vez mais humanos, passa por isso. Como que a gente não observa aquilo e não traz para dentro, pensando da diversidade de possibilidades dentro desse trabalho, dentro do seu estágio, dentro da sua atuação, dentro da sua militância, né? E isso perpassa por convivermos cada vez mais com pessoas com deficiência, e apesar de muitos pesares, eu acho que esse processo de isolamento social nos traz essa provocação de maneira intensa, na medida em que temos que transformar, converter os diálogos para os espaços virtuais. Então a gente tem que acessar a tecnologia e a gente tem que perguntar se essa tecnologia faz sentido para todas as pessoas. E aí a gente pode pensar junto pessoas com e sem deficiência, porque a ideia é pensar junto, é dialogar a partir do público que demanda essa acessibilidade, mas eu, pessoa sem deficiência, eu tenho que me preparar, me dispor, estar junto para interagir nessa linguagem. A gente está falando do Braille, que é um sistema de leitura, né, e de aprendizagem, né, dentro desse formato que faz sentido para a pessoa com deficiência visual. Então, como já foi dito aqui pela professora Odete, por você, por outras pessoas que estão nos assistindo, né, então a gente sabe que o Braille tem a coisa do volume e tal, mas tem oportunidades para isso. E esses dias, por exemplo, uma das lives que eu acompanhei, teve uma no pessoal da Paraíba, são parceiros nossos, que uma das convidadas que estavam fazendo palestra falou de que ela recebeu um convite de casamento, que os noivos fizeram questão de fazer o convite para ela em Braille, né? Isso é falar das minhas amizades e quanto eu quero que elas participem desse processo. É junto e para além de termos um sistema de alfabetização. A gente está falando da vida em sociedade. Quando uma pessoa faz isso, né, ela vai se casar e ela convida uma pessoa com deficiência visual e ela faz questão de fazer um convite de casamento, como fez para todas as pessoas, mas fazer em Braille, isso é uma coisa que se trata do meu convívio, né? Porque eu, por exemplo, não bebo café, então quando eu vou à casa de alguns amigos, eles fazem suco para mim, chá. Tem amigos que sabem, Angeli, tá bem, vou fazer chá. Isso se trata do meu convívio com essas pessoas do meu círculo de amizade. E na vida prática e também na vida profissional, eu também tenho que pensar nisso. Como que é para o meu colega de trabalho que tem deficiência visual? Será que esse relatório para ele pode falar para mim, olha, Angelita, esse relatório eu posso ler num sistema eletrônico digital, mas esse outro, ou esse texto, ou esse artigo, eu quero ler no Braille. É o direito de escolha. E isso só vai acontecer quando a gente se relacionar junto com as pessoas com deficiência, e nesse caso, em relação ao Braille, junto com as pessoas com deficiência visual. Não fazer para as pessoas com deficiência, mas pensar esse funcionamento junto. E aí a gente vai se sensibilizar e vai ver do colega, fulano, fulana, você quer esse artigo, você quer aquele documento, como? Ah, não, eu quero digital,
porque eu vou lendo no celular enquanto eu caminho, não, eu quero o braille, porque eu vou ler esse relatório aqui na hora do meu almoço, vou sentar naquele outra sala que tem ar-condicionado e vou ler lá no braille. É o direito de escolha. E a gente só vai entender quando a gente estiver junto com as pessoas, pensando junto com as pessoas como tudo vai se desenvolver. Com certeza. Daí, eu lembrei de algo. O tanto de pessoas cegas que eram brailistas, né, que eram ditas como analfabetas na carteira de identidade, porque não escreviam seu nome em tinta. E aí, por elas não escreverem seu nome em tinta, claro, eram doutores, mestres e tal, tinha essas formações, mas o Instituto de Identificação dizia, olha, você não sabe escrever em tinta, então, carimbava como analfabeto lá. Seu E conhecimento aí, não serve de nada, né? Tá falando isso. pois é, exatamente. E a Associação de Cegos fez um trabalho, Associação de Cegos aqui do Ceará, de ensinar, uma coisa que a professora Odete estava até falando, de ensinar as pessoas cegas a escrever o seu nome em tinta, porque a pessoa chegava bem chateada lá na associação, dizendo, poxa vida, mas eu sei ler, eu sei escrever, em braille, não é em tinta, eu sei a minha escrita, a minha forma de escrever. E aí a associação fez todo esse trabalho, não alfabetizou essas pessoas porque elas já eram alfabetizadas, mas ensinou a elas a escrever o nome delas em tinta para elas terem o direito à sua identidade. E outro ponto que vocês trazendo essas reflexões aí me fez lembrar, Angelita, você trouxe 2 pontos, que é o que a gente sempre discute. O que é acessibilidade sem inclusão? Na prática, acessibilidade sem inclusão é, por exemplo, eu garantir à pessoa com deficiência visual uma festa de casamento dessa, um convite de casamento, e dar o convite para ela, certo? Ela está convidada, é acessibilidade. Mas não dá o direito dela saber o que está escrito, não tem inclusão. Ou garantir a acessibilidade, dar o convite a ela e ler o que está escrito. Eu garanti a acessibilidade. Agora eu posso ser acessível e inclusivo. Quando eu entrego para ela o convite, e o convite está em braille, e ela sabe ler em braille. Acessibilidade e inclusão não é nada mais nada menos do que o direito à autonomia, o direito a garantir direito à pessoa, o dever de garantir o direito do outro. E a forma que o outro consegue chegar a esse conhecimento é o braille, certo? Então, é justamente isso que você falou. A pessoa foi convidada para aquele casamento, mas ela teve a autonomia de ler onde ia ser o casamento, qual era o traje, quem estava se casando, enfim, todas aquelas informações que tem no convite de casamento para qualquer outra pessoa. Isso é dignificar o ser humano. É um direito de cidadania. É um direito, para além de tudo isso, é um direito humano. Que você reconhece o diferente como diferente. Pois não, Rebeca? Certo. Marcos, aqui nós temos aqui 2 perguntas já no chat. Ótimo. Sim, vamos lá. Manda ver. Desculpa, vamos lá. Angelita, com o advento da tecnologia digital, você acha que o braille irá cair em desuso? Não. A gente já conversou, até a professora Odete falou um pouco sobre isso, né? Ela pode falar também um pouquinho junto comigo, eu me sentiria feliz de ter a resposta dela junto, mas não vai, porque já foi, né? A gente já tem falado muito sobre isso. O braille é o que garante o acesso do conhecimento à palavra para a pessoa com deficiência visual, cega ou baixa visão, que também possa usar o braille, né? Então, não vai cair, para mim não vai cair, não sei o que a professora Odete acha, para mim não vai cair em desuso, ele é estratégico. Estamos as duas em absoluto acordo, não é? Até porque, se calhar aqui vai começar outra luta, não é? Que é fazer com que os leitores de ecrã, as linhas braille, não é? Sejam mais acessíveis às pessoas com deficiência visual, porque elas vão ser fundamentais para as pessoas ainda terem uma forma mais rica e mais rápida de acederem à múltipla informação
está num ecrã, né, quer o ecrã da tela, os menus e tudo. Imaginem artigos de códigos de direito, processo civil, terem acesso rapidamente aos números, aos artigos, é tudo muito mais rápido se puder alinhar. Portanto, o Braille vai continuar sempre intimamente ligado com a informática. O que a tecnologia pode fazer é acelerar e possibilitar novas experiências com o Braille, mas a tecnologia não vai substituir o Braille, absolutamente. E isso aí que vocês estão falando é bem interessante, só para completar a resposta das meninas, que, enfim, por exemplo, você tem pessoas surdo-cegas, que elas falam através da Libras tátil e elas usam como sistema de leitura e escrita o Braille. Então, o Braille para elas é essencial. A professora Odete falou de linhas Braille. Linhas Braille são objetos, inclusive, utilizados por pessoas surdo-cegas para que elas possam ter acesso aos computadores, por exemplo. Acesso à internet, ter acesso aos computadores, enfim, a todas as informações que tiverem nos computadores. E essas linhas Braille, elas são justamente a maior aproximação que uma pessoa surdo-cega tem com a informação que está no Braille. Então, para além das pessoas surdo-cegas, é como se perguntasse, por exemplo, se o alfabeto em tinta ia acabar, né? O alfabeto em tinta jamais vai acabar, por mais que a gente tenha emoji. A gente tem a cultura dos emojis hoje. E, por exemplo, eu não digo para um colega meu, eu estou triste. Eu boto só uma carinha de triste e visualmente esse meu colega, essa minha colega vai ver essa informação e vai saber que eu estou com aquele sentimento. Só que, nesse processo, é necessário eu mediar também através das palavras. É importantíssimo eu mediar, porque nós ainda temos a cultura dos livros, por mais que sejam livros digitais, mas eles ainda existem, vão continuar existindo. Os livros de bolso ainda continuam existindo, os livros em tinta grandes continuam existindo. Então, muita coisa se reorganizou, se modificou por causa da transformação através da tecnologia, da evolução da tecnologia. Porém, muitas antigas vão precisar continuar, inclusive, para poder manter algo vivo em nós, que é a cultura literária. E essa, ela só vem pelo conhecimento, e o conhecimento só vem pela mediação. No caso de nós, pessoas com deficiência visual, é o Braille. Próxima, Rebeca. Certo. Obrigada, Marcos. Obrigada, Odete. Obrigada, Angelita. No Brasil já temos algum aplicativo para ajudar o deficiente visual a pedir ajuda, identificar um objeto, remédio, rótulo, etc. Se já existe algum tipo de aplicativo. Eu posso falar? Sim. Existe. E aí, se o Samuel voltou, Samuel, você quer falar? Fique à vontade. Sim, quem vai responder? Quem vai responder? Não, Angelita, começa que eu fecho. Fique à vontade. Existe, sim, existe aplicativos que você pode usar o telefone, você pode entrar em contato, né, com esses aplicativos e serviços, né, que as pessoas fazem esse uso. Mas eu vou sempre falar, né, gente, a gente tem que sempre pensar na autonomia da pessoa com deficiência visual, que é no caso que a gente está tratando aqui. Então, eu outro dia fui buscar um coador de café, e a embalagem de coador de café, ela tem também Braille, e não é uma marca reconhecida, né, da mídia, assim. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando do direito a pessoa escolher que ela vai levar se é mais barato, se é mais funcional, e ela pode pegar ali na hora e fazer essa escolha, né? A tecnologia, o aplicativo, significa, muitas vezes, você ter um bom celular, ter um celular com uma boa internet, e isso já limita o acesso, porque nem todas as pessoas têm recursos econômicos para isso, e às vezes, mesmo tendo recurso econômico, a bateria do celular acaba, às vezes é um lugar que o sinal da internet não é bom, porque a gente está falando dentro de um shopping, tem muitos andares, só atrás da pilastra, e eu estou falando disso, né? Ainda que a gente tenha tecnologia, e a gente sempre vai ter, porque tecnologia é parte da humanidade, a humanidade inventa novas tecnologias, a enxada foi uma tecnologia para a época das pessoas que não tinham isso como equipamento
para o manuseio da terra, né? São tecnologias que os seres humanos vão aí se aperfeiçoando. As tecnologias existem, mas a gente tem que pensar sempre no ponto de vista da autonomia, porque se eu estou no mercado com o tempo, eu não vou ligar para ninguém em casa e falar, você quer o coador A, B ou C. Se eu estou sem tempo, principalmente, nessa vida que a gente tem vivido agora de muita pressa, eu vou pegar o primeiro que tiver, ou mais barato, ou melhor produto, e vou comprar. Eu não vou ligar na minha casa e perguntar, e aí, qual que eu levo? Né? Então, a gente tem que pensar nessa autonomia. A pessoa com deficiência tem que ter o mesmo acesso, a mesma autonomia na sua comercialização, a mesma autonomia se ela estiver num prédio, num hotel, estiver indo para o restaurante, mudar de ideia, quiser ir para a piscina, ela tem que poder apertar o botão que corrige o lugar para onde ela vai. Ela não tem que chegar lá na recepção e aí descobrir que a piscina, na verdade, está no 8º andar, não na cobertura, porque tem hotel que a piscina está no meio. Mas não, a pessoa com deficiência visual, se ela não tem um braille do elevador, ela vai ter que ir até o andar, às vezes voltar lá na recepção, e aí chamar alguém para vir apertar o botão do lugar da piscina. Ela não pode simplesmente mudar de ideia no meio do caminho, né? Eu, que não tenho deficiência visual, não dependo do braille, eu posso mudar de ideia no meio do caminho. Por que não a pessoa com deficiência visual também mudar de ideia? É aquilo que o Marcos trouxe, né? O tratamento diferente para as demandas diferentes. Isso é equidade, né? Então, é isso, né? Tem os aplicativos, sim, mas a gente sempre vai pensar na autonomia. Samuel? Oi, Angelita. Pronto. Oi, pessoal. Retornando aqui, em cima do que a Angelita falou, assim, a autonomia da pessoa, ela poder se inserir em uma instituição, aprender essa tecnologia que é o Braille, porque, assim, os aplicativos existem, sim, né? Existe o Be My Eyes, que você liga ali, você faz uma chamada de vídeo, como se fosse uma chamada pelo app, você faz uma chamada pelo voluntário, ele vai aparecer do outro lado, você vai mostrar na câmera, e ele vai lhe ajudar ali. Paliativa, uma ajuda, né? É um aplicativo que existe também alguns outros aplicativos que fazem leituras de texto, mas nada do que a autonomia da própria pessoa em usar o Braille, né? Ela poder pegar a caixa de remédio, não precisar bater uma foto e não dar para alguém para saber que medicação é aquela. E, sim, ela passa ali, né, a ponta dos dedos na lateral do remédio e perceber que aquela medicação é a tal medicação que ela está desejando usar. Então, isso tudo é, como o Marcos bem falou, inclusão. Você deu acessibilidade para as pessoas, mas se as pessoas não quiserem aprender o Braille, elas vão ter mais não te benefício, né? Aqui, todo o restante do cardápio. Eu já fui para uma pessoa, chegou na minha mão, o cardápio saiu. Então, eu estou da frente, você terminar o pedido, você também. A autonomia que eu tive ali, eu precisava de uma pessoa para ler o cardápio para mim? Não. Ali mesmo, eu abri o cardápio e fui vendo o que eles tinham ali à disposição. Isso é autonomia, isso dá uma liberdade para a pessoa, fica mais livre, não precisa uma pessoa ficar na sua frente, vendo todo o cardápio, e você vai, fica um certo constrangimento. Então, assim, as instituições estão aí, como foi dito aqui, Lara Dorina, Hélio Góes, Associação de Cegos do Ceará, a PEC, o Bem Constar, enfim, várias instituições estão trabalhando pelo Brasil, e as pessoas também têm que ter esse interesse para buscar informação. Como a Rita falou sobre lá na faculdade, voltando aqui também, e o Samuel. A gente está com um problema aqui em Fortaleza em relação às conexões com a internet, né? E nós já estamos aqui já com 1 hora
1h30, né, de live, 1h40, na verdade. E a pessoa que fez a pergunta, né, sobre a questão do aplicativo, que é a Rosana Polato, ela comentou que o que o Marcos comentou vai de encontro com o que a Angelita falou, né? E que trata-se de direito de escolher de que forma você quer fazer. Ela fez um comentário acerca da pergunta que ela fez e a resposta que vocês deram. Viu, Angelita? Ela concordou. Eu queria registrar também a presença da Vandineide Rodrigues, que ela faz parte da coordenação do PSB Inclusão também aqui no Ceará. Inclusive, ela é a única mulher até então. Ela está conosco aqui na live. É uma pessoa muito querida, né, Marcos? Muito, muito querida por todos nós. Sim, vou passar a palavra aqui para o Marcos. Pronto. Gente, em primeiro lugar, pedir desculpas aí pelas quedas, idas e vindas e voltas, né? Internets e suas histórias. Segundo lugar, agradecer a todo mundo que está aqui conosco, que teve até agora, nessas quase 2 horas de conversa. Se fosse por nós, a gente passaria bem mais tempo, porque é uma conversa sempre enriquecedora. Agradecer à professora Odete por ter atravessado o Atlântico e vice-versa, né? E nós também, para estarmos juntos nessa partilha, né, de conhecimento, de inclusão e de acessibilidade, por falar nesse sistema tão magnífico que é o sistema de leitura escrita Braille para nós. Angelita, que é uma pessoa que dispensa comentários, né, que é uma pessoa que já mora no meu coração e não paga aluguel, que, assim, eu faço questão de, por onde eu passo, eu falo sobre Angelita, do tamanho do ser humano que ela é, da grandeza que ela tem, e também, Rebeca, de você conosco, Luciana Trindade, que compomos o PSB Inclusão, esse núcleo tão bacana e tão grandioso que se formou há pouquíssimo tempo, mas tem mostrado aí a força que ele tem. E é uma força mais do que humana. Eu digo que mais do que sobre-humana. Ela é uma força espiritual e essencial. E é isso que a gente precisa para poder seguirmos juntos. Meninas, eu vou agradecendo a vocês aqui, pedir para que vocês falem façam as suas despedidas por esse momento. Não se preocupe que outros irão haver e que a gente vai com certeza se encontrando aí no decorrer da vida. Começar aqui pela Odete, né? Odete, suas palavras. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, só tenho a agradecer mesmo muito. Foi um gosto muito, muito grande. Sai daqui mais rica, quer em ter-vos conhecido, quer nesta partilha de conhecimentos e aqui de procedimentos, não é? Do lado de cá, do lado de lá. Foi muito, muito enriquecedor e foi aqui um momento de pensarmos em conjunto, não só no Braille, não é? Em tanto que o envolve. Foram aqui momentos de extrema riqueza e sou muito, muito grata e quero dar os parabéns ao PSB Inclusivo e muitos parabéns, muita força aí no trabalho e grata pelo vosso convite, foi um gosto muito, muito grande. Obrigada. Angelita, agora a palavra está contigo. Aqui, desculpa. Agradecer as suas gentis palavras, Marcos. Obrigada pelo carinho, pelo afeto, pelo chamego, né? Como a gente diz aqui. E saiba que essa consideração também é minha, né? São pessoas como vocês, do PSB Inclusão, como você, que a gente vai conhecendo e vai fazendo a gente dar outro sentido à nossa caminhada na Terra, né? Outros significados. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada ao PSB Inclusão, obrigada à professora Odete, que já está mais de meia-noite lá na casa dela, e ela está aqui com a gente nessa prosa boa, né? Muito obrigada, querida. Obrigada, Rebeca. Que bom, que bom. Obrigada, Rebeca. Pela vossa parceria. Como, perdão? Eu disse que sou grata pela vossa acolhida e pela vossa parceria. Ah, que bom. Pois é, né? Faremos mais encontros juntos em outras oportunidades, minha linda.
Agradecer a Rebeca, a Luciana, que está aí nos bastidores, né? Agradecer ao Samuel, que está aí com essa dificuldade de internet, mas conseguiu interagir um pouco com a gente. E é isso, agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora, e principalmente pensar as pessoas sem deficiência, que nós temos que nos comprometer, porque um mundo com capacitismo, uma sociedade com capacitismo, que essa exclusão da pessoa com deficiência não é bom para ninguém, né? Assim como eu sempre falo, uma sociedade que aceita o racismo, o machismo, a LGBTQIA+, fobia, que aceita o capacitismo, não é uma sociedade saudável. A questão da inclusão não é só para a pessoa com deficiência, a inclusão e acessibilidade é para todos, que é uma sociedade mais digna. Obrigada, gente, boa noite para todo mundo, viu? Samuel, vai falar alguma coisa? Samuel tá por aí? Tá então ótimo. Falar e eu encerro. Marcos, essas dificuldades aqui com a internet, mas eu escutei desde o início, fiquei assim impressionado com a riqueza de conhecimento que vocês possuem, viu? Parabéns, Odete, um abraço aí para todo o povo português, viu? Abraço aí minha amiga Angelina, eu falei Angelita. Eu tinha falado Adelita no começo, né? Só que é Angelita. Um abraço para você, viu? Sempre que vejo suas participações nos eventos, eu fico impressionado, viu? Parabéns, viu? Continue assim. Rebeca, parabéns por estar sempre conosco nessa luta do dia a dia, sempre nos ajudando. Você é referência para nós. Marcão, ótima pessoa, um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer. Nossa amiga Luciana Trindade está aí participando também nos bastidores. Eu estou muito feliz hoje, não só pelo meu aniversário, né, por mais um ano de vida, mas por ter participado aqui, ter tido uma noite assim que eu não vou esquecer, de tantas informações que eu obtive nessa noite. Muito obrigado para vocês. Vou mandar um beijo, ó. Escutou aí? Valeu, gente. Boa noite. Bem, gente, vamos lá, né? Sou eu. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estarão aqui conosco, né? Aldete, Angelita, Marcos, Samuel, Luciana, o professor Paulo, que entrou e saiu. Assim como a Angelita, eu sou militante do segmento, né? E com um orgulho que só aumenta, só cresce dentro de mim. Eu não tenho nem palavras quando eu vou falar da inclusão, principalmente depois do dia de hoje. Vamos seguir em frente. Porque, por mais barreiras que existam, enquanto nós tivermos o que a gente construiu até aqui, a gente vai conseguir. Vai conseguir sempre. Todas as dificuldades que nós passamos em qualquer esfera faz parte do nosso passado. Muitas vezes a gente não sabe dos bastidores de uma live como essa, mas muitas coisas foram vencidas para que a gente conseguisse cumprir essa agenda de hoje. Eu nunca tive dúvidas quando eu resolvi permanecer na política e quando eu escolhi carregar a bandeira que hoje eu carrego. E a cada nova experiência, eu só tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo. Sou inclusão por amor, por escolha, por opção. Vamos avançar no Brasil. Vamos dar as mãos. Nós temos direito a ter todos o espaço de forma igualitária. Eu estou aqui para contribuir com vocês no que vocês precisarem. Contem sempre comigo. Eu não preciso de voz para estar atuando, de voz a nível de deficiência, não preciso.
porque o meu objetivo é outro. Meu objetivo é agregar, é somar. O meu direito de ser ouvida como mulher, ele pode ser ouvido em qualquer lugar. Hoje eu estou na posição de mobilização pelo PSB Nacional. É uma superação a nível de pouco tempo, porque quem me conhece sabe que há pouco tempo eu estou no partido, eu estou no PSB, eu sou de Fortaleza, Ceará. Como vocês sabem, a live é daqui do Ceará, Fortaleza, né? Mas a nível de Brasil, o que vocês precisarem de inclusão, podem me procurar. Luciano, obrigada por tudo. Marcos, obrigada por tudo. Pascoal, Raimundinho, Samuel, Vandineide. A Vandineide que diz que eu falo por ela. Mas você precisa falar comigo. É muito ruim só uma mulher falando, Vandineide. Você divida sua voz comigo. As meninas que estão chegando aí também. Vamos chegar, vamos juntar. Quando eu escrevi hoje nos comentários que nós que somos inclusão somos um, é porque de verdade eu sinto isso. Eu sou puro sentimento. Desde o meu primeiro contato com a Luciana, isso ficou bem claro, bem perceptível. Então, assim, obrigada a vocês, obrigada por tudo. Nos desculpem por alguns atropelos, me desculpem pelo meu nervosismo, que hoje eu realmente não estou nos meus melhores dias, mas concluo dizendo que eu estou feliz pelo resultado, feliz por ter conseguido, e só consegui por toda a colaboração de todos que estão por trás aqui comigo, pelo Marcos, pela Luciana, pelo professor, que tentou entrar várias vezes, pelo Samuel, que no aniversário dele esteve aqui, pela Odete, que está de Portugal aqui também, pela Angelita, que é a coisa mais linda quando eu ouvi, porque eu não sabia que ela também não era uma pessoa com deficiência. Então, assim, é muito bom quando a gente encontra as pessoas que têm o mesmo sentimento que a gente, porque é possível. A gente pode ser o que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Entendeu? E obrigada por vocês me amarem e aceitarem como eu amo e aceito vocês. Eu enxergo vocês como vocês são. E hoje vocês são minha família também. Muito obrigada. Rebeca, uma fala do presidente Carlos Siqueira, que eu nunca esqueço quando a gente estava discutindo a autorreforma, que ele fala, eu parafraseio, né? Ele fala que a autorreforma ela tem que ser agora, ela tem que ser de nós para conosco, né? E a autorreforma transforma essas siglas PSB, essas 3 letrinhas de Partido Socialista Brasileiro, para pessoas sem barreira, partido sem barreira, onde tudo deve ser rompido, onde o que a gente tanto quer é uma coisa em que a gente discutiu aqui com a professora Odete e com a Angelita, que eu não falo nem da formação dela, mas eu falo do tamanho do ser humano, que a gente discute muito, é a humanização do humano. A humanização da humanidade. E para todos os canais, e como esse partido está abrindo as portas para que nós possamos falar os 7 eventos, inclusive hoje atravessando o Atlântico, o que nós queremos é o direito à humanidade. É o direito de não apenas sermos humanos, mas é o direito de também sermos reconhecidos como seres humanos. Um país que passou 350 anos escravizando pessoas, um país que trata pessoas com deficiência como coitados ou como rejeitados, um país que vê a mulher como subsexualidade, como ser humano abaixo de qualquer um outro. Um país que não reconhece as suas origens e esconde muitas vezes as suas culturas e as suas dores. Nesse momento, e com atos como esse, que eu digo, esse país ele tem o direito de falar, esse país ele tem vez e voz, esse país ele não é apenas as adversidades dele, esse país ele também é resistência. Um país composto por diversidades, por negros, por mulheres, por pessoas com deficiência, ele é um país de luta e de resistência.
e ele é um país de todos, todas e todes, independente da sua condição sexual, gênero, raça, cor, condição biológica, enfim, todos nós somos seres humanos. Pessoal, gratidão, e a gente vai continuar nessas lives, a gente vai continuar trazendo mais assuntos sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência em qualquer instância em que a gente tiver. Porque se tem nada sobre nós sem nós, nós estaremos lá. Um abraço, gente. Gratidão por tudo. Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? E aí, né, Marcos? Luciano, vamos acostumando, né, Lu?